bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Não Viaja. E no Não Viaja de hoje vamos tratar de um tema muito interessante e também um pouco polêmico, que é alegorias e fundamentalismo. Esse tema me veio essa manhã, revelação, glórias, me veio essa manhã, porque eu ouvi algumas pregações esse fim de semana e me preocupa muito, cara, essa utilização que os pregadores fazem das alegorias e dos fundamentalismos. E como isso tem afetado a interpretação bíblica da igreja e por si só uma interpretação muito errada dos textos bíblicos. Antes de nós começarmos a falar propriamente das alegorias e dos fundamentalismos, eu vou explicar dois termos para vocês, que é exegese e hermenêutica, que são duas ferramentas que nós usamos para interpretação dos textos bíblicos. A exegese é uma interpretação crítica de um texto ou de uma palavra. Na exegese você se utiliza de várias ferramentas, que é crítica textual, análise de gramática, de sintaxe, onde você consegue analisar contexto histórico, por que aquela palavra é daquela maneira, e na frase, qual é a função dela na frase, enfim, analisando os originais, por exemplo, no caso da Bíblia, que é o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo, você consegue, na exegese, se utilizar dessas ferramentas e interpretar o texto corretamente. Também há a exegese que nós falamos, que é ao contrário, totalmente contrário da exegese, ou seja, ela não se preocupa com o texto, não se preocupa com a originalidade, com a interpretação, e é daí que surgem as alegorias e os fundamentalismos exagerados também. Existe também a hermenêutica, que é a arte de interpretação de textos. A hermenêutica ela vai analisar o texto, também se utilizando da exegese, e alguns vão até dizer que exegese e hermenêutica são a mesma coisa. Ela vai analisar aquele texto e tentar trazer uma interpretação coerente daquele texto, seja para a época em que se estiver fazendo a interpretação. E aí, agora eu quero entrar nesse contexto de alegorias e fundamentalismos. As alegorias, basicamente, seriam essas interpretações de textos que não tem nada a ver com o que o texto está se propondo a dizer. Por exemplo, querer achar lá em Gênesis capítulo 22, quando Abraão sobe no monte lá e sacrificar Isaac, que Deus pede como fazer uma prova de fé. E quando Isaac está em cima do altar, Abraão vai imolar, a voz do céu vem e diga: não, Abraão, não faça isso, não sei o que. Ele olha para trás e vê o cordeiro. Alguns pregadores vão dizer que aquele cordeiro é o Cristo. É alegoria isso aí, porque o cordeiro não é Cristo, nós não somos Isaac e Abraão, sei lá, não sei nem quem que eles colocam Abraão ali no meio. Entende? É você querer achar simbolismos no texto que o texto não quer dizer. O foco do texto não é a alegoria ou o cordeiro ou Isaac. Não, o foco do texto é a prova de fé de Abraão. Por exemplo, achar no tabernáculo uma tipologia de Cristo. Não existe tipologia de Cristo no tabernáculo. Por um exemplo, até o próprio escritor dos Hebreus, ele fala que Cristo é superior a tudo isso. É superior ao tabernáculo, ao sacrifício, à lei. Então isso já tira essa possibilidade de achar tipologias de Cristo num santuário. A alegoria ela vai sempre querer achar detalhezinhos no texto e quando tem um ponto final, achar explicações nas entrelinhas. Isso não existe, porque não existe uma interpretação nas entrelinhas. O que o texto está se propondo dizer é aquilo que ele está escrito. Não há nada mais, nada menos do que isso. O texto está ali, nós temos que interpretar daquela forma que ele está escrito. Me parece que é mais fácil você fazer uma alegoria, porque a alegoria é muito imaginativa. Cara, por exemplo, tem uma que os assembleanos chamam de dispensacionalismo, até a palavra é difícil de dizer. Cara, isso tem que ser muito criativo para inventar uma parada dessa, mano. Porque você não vê nenhum respaldo bíblico de uma interpretação coerente para esse dispensacionalismo. Tem que ter, na alegoria você dá asas à imaginação, você imagina o que você quiser, você fala o que você quiser a partir de um versículo isolado. E aí me parece um pouco complicado porque existe um contexto todo que envolve aquele versículo. E se você analisar aquele versículo no contexto, você consegue passar a mensagem que o autor queria passar e que o texto quer passar. E aí também nós entramos nos fundamentalismos, ou seja, você levar a letra na literalidade a Bíblia.
É meio difícil isso, porque veja bem, há um lapso temporal aí de quase, sei lá, 3.000 anos, desde o primeiro livro, vamos dizer assim, que foi feito. Claro que a Bíblia, na forma original que nós temos, é 1.500, 1.600 anos, mais ou menos, que ela foi feita em 400, 500 antes de Cristo, depois de Cristo, aliás, que nós temos dessa forma que nós conhecemos, com os livros separadinhos, enfim. Mas desde o primeiro livro, existe um lapso temporal e existe um contexto que envolvia toda aquela narrativa, toda aquela escrita, por que o autor escreveu aquilo, por que ele usou aquelas palavras. E se você usar de fundamentalismo, ou seja, levar ao pé da letra, você acaba por deturpar até a mensagem a qual o texto quer se propor. Um dos problemas que muitas igrejas tradicionais enfrentaram, e algumas ainda enfrentam, é essa questão de Paulo em 1 Coríntios 11, que ele fala que a mulher tem que andar com o cabelo comprido, ou tem que cobrir o cabelo nas reuniões, enfim. E as pessoas levaram isso ao pé da letra, dizendo que as mulheres agora não podiam mais cortar o cabelo, que elas tinham que andar com o cabelo comprido, que isso é sinal de santidade. Isso também é uma furada, é um fundamentalismo que não fecha, porque existe todo um contexto por trás de que Paulo falou aquilo, que também não cabe a gente falar que agora que o foco do vídeo é só alegorias e fundamentalismo. Me parece que esses fundamentalismos e alegorias, eles estão assim, disseminados ao máximo dentro da igreja. Toda pregação tem um caráter alegórico ou tem um caráter fundamentalista. Nesse sentido, todo caráter fundamentalista e alegórico acaba tirando a essência do texto, a essência da mensagem, você acaba deturpando aquilo e a mensagem que o texto quer passar, você acaba não passando à igreja. Alegoria e fundamentalismo é furada, jovem. Se você for pregar, eu até sempre falo isso com os jovens da minha igreja lá, nunca use de alegorias ou de fundamentalismos para pregar, porque você acaba tentando... É engraçado que assim, as pessoas que dizem de alegoria, que usam alegoria e fundamentalismo, são as pessoas que se dizem mais bíblicas possíveis, mas o que elas estão fazendo, na verdade, é totalmente o contrário, porque eles não passam a mensagem que o texto se propõe a passar, mas eles passam uma coisa inventada, uma coisa imaginativa que não tem nada a ver com o texto, com a palavra. A Bíblia ela já é autoexplicativa, eu não preciso ser um doutor em teologia para saber o que o texto quer falar. Isso cabe ao quê? A eu fazer uma leitura coerente do texto. Eu largar esses óculos fundamentalistas e alegóricos de doutrinas e dogmas que a minha igreja apresenta e deixar o texto falar por si só. O texto falando por si só ele já é auto-interpretativo, ele fala e já se explica. Engraçado que nessas questões de alegorias e fundamentalismo, quando a gente vê os profetas, quando eles recebiam as visões de coisas assim fora do comum, os caras viam uma roda, um trono com ser sentado em cima e embaixo desse trono tinha rodas que levavam essa pessoa de um lugar para outro. O cara não diz que aquela roda é tal coisa, que o trono significa tal coisa, não, ele fala o que ele viu. Ele chega até a ser literal naquilo que ele vê. E às vezes nós acabamos pecando e querendo achar símbolos e mensagens e tudo que a gente vê na Bíblia. Isso parece até aquelas mensagens subliminar, né? O crente que gosta muito de ver DVD da Xuxa de trás pra frente, CD de trás pra frente pra achar coisa subliminar, ele acaba querendo também ler na Bíblia e achar coisa subliminar nas entrelinhas. Isso não existe. Concluindo, você não precisa ser um doutor em teologia para saber interpretar a Bíblia. O que falta, na verdade, para as pessoas saberem interpretar bem a Bíblia é ler a Bíblia e deixar que ela também te leia, vamos assim dizer, que ela fale a você e não que você coloque palavras na boca dela. E é isso, cara. Fuja de alegorias, fuja de fundamentalismo, aplique a palavra da maneira que ela contextualizando, analisando os contextos. Se preciso você ler alguns livros de hermenêutica e de exegese, leia isso. Para você que é pregador e você que tem desejo de ensinar a palavra corretamente, isso vai te ajudar bastante. Mas o principal mesmo é você saber ler a Bíblia. Ler sem óculos de fundamentalismo, sem óculos de alegoria e sem óculos de doutrinas e dogmas, que às vezes a doutrina e o dogma também acabam por solapando o conteúdo que o texto ou a palavra em si quer falar. Beleza, galera? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um likezinho aqui, se inscreva aqui e compartilhe também nas redes sociais, isso ajuda bastante mesmo. Se você achou legal o vídeo, concordou com o que eu falei ou não achou que eu falei viagem, como sempre, deixe seus comentários aí, que assim que eu conseguir eu vou estar lendo seu comentário, na medida do possível me respondendo ou pensando sobre o que você escreveu. Beleza? Muito obrigado, até semana que vem, se Deus nos permitir. Um beijão, amo vocês.
shame.